Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo num conceito que, olha, é no mínimo fascinante. Uma estrutura chamada literatura quântica que propõe algo audacioso, usar a palavra escrita para literalmente reprojetar o nosso cérebro. A coisa toda parte dessa pergunta aqui. E se um texto pudesse ir além de informar ou entreter? E se ele pudesse, de fato, reconfigurar as conexões neurais? Não é sobre ler para aprender algo novo, é sobre ler para se tornar algo novo. E o nível neurológico mesmo. E a diferença principal está toda aqui, nesse contraste. De um lado, a leitura que a gente conhece, né? Um consumo muitas vezes passivo de informação. Do outro, a proposta da literatura quântica é um processo ativo, uma cocriação, ou seja, a consciência de quem lê e o texto trabalham juntos para criar algo novo. Para a gente entender como isso seria possível, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a ideia por trás de uma leitura que transforma o cérebro. Depois, a gente entra na arquitetura da mente quântica. Em seguida, vamos ver a neuroplasticidade em números, com dados bem interessantes. Aí, a teoria na prática, com estudos de caso reais. E, para fechar, as fundações do framework, para ver em que ombros essa teoria se apoia. Bom, vamos lá. Certo, então vamos direto ao ponto, ao coração da coisa. Qual é a hipótese central que segura toda essa estrutura de pé? Oficialmente, a definição é essa. E a palavra-chave aqui é metodologia. Não estamos falando de um gênero literário, tipo ficção ou poesia. É apresentado como uma tecnologia, um método estruturado com um objetivo bem claro: usar a palavra escrita para acelerar a evolução da consciência. E essa metodologia se apoia em dois pilares. O primeiro é a superposição literária. É uma analogia com a física quântica, sabe? A ideia é que um texto não tem um único significado, mas vários potenciais, que se manifestam dependendo de quem lê. E o segundo pilar é a neuroplasticidade dirigida, ou seja, usar técnicas de escrita específicas para direcionar, para guiar a incrível capacidade que o cérebro já tem de se reorganizar. Ok, a ideia é boa, mas como isso funciona na prática? Quais são as ferramentas, os blocos de construção que essa arquitetura usa para atingir esses objetivos tão ambiciosos? A unidade básica dessa tecnologia são os chamados fragmentos de consciência. Dá para pensar neles como pequenas pílulas de texto. Cada uma é autossuficiente, projetada de forma muito cuidadosa para induzir um estado de transformação específico em quem está lendo. E aqui a gente tem um resumo das ferramentas, olha que interessante. Cada técnica tem uma função e uma base científica. Por exemplo, os paradoxos funcionais forçam o cérebro a sair da lógica do sim ou não, e isso se baseia na teoria do conflito cognitivo. Ou as lacunas intencionais que exigem que a pessoa participe ativamente para preencher os espaços, o que remete ao efeito Zeigarnik, aquela nossa tendência de lembrar mais fácil de coisas inacabadas. Certo, a teoria é bem amarrada. Mas e os resultados? Funciona? Vamos entrar agora na parte dos dados, que mostram os resultados quantitativos que os estudos desse framework relataram. E o primeiro dado vindo de ressonância magnética funcional é de cair o queixo. Um aumento de 340% na conectividade entre os dois hemisférios do cérebro. Isso sugere uma integração massiva entre as áreas mais lógicas e as mais criativas, como se o cérebro inteiro começasse a conversar melhor. Seguindo, um resultado mais comportamental. Um aumento de 241% em criatividade, mais especificamente em originalidade. E esse dado vem do teste de Torrance, que é tipo o padrão ouro para medir criatividade, o que dá um peso bem grande para esse número. A metodologia também aponta para uma aplicação terapêutica, e os números são impressionantes. Uma redução de 73% nos sintomas de ansiedade, medidos pela escala JAD-7. Isso coloca a técnica não só como uma ferramenta de desenvolvimento, mas também de bem-estar. E esse gráfico aqui é brilhante porque ilustra um ponto muito prático: a adesão. Uma taxa de 94%. Isso é muito mais alto que a de um protocolo super estabelecido como a terapia cognitivo-comportamental, a TCC. A sugestão aqui é que o método não é só eficaz, ele também é altamente engajante. As pessoas querem continuar fazendo. Ok, números de estudos controlados são ótimos. Mas e no mundo real, na bagunça do dia a dia? Será que esses resultados se mantêm? Para responder isso, vamos olhar agora alguns estudos de caso, um no ambiente educacional e outro no corporativo. O primeiro caso é de uma escola, a Lincoln High School. O desafio lá era enorme. Alunos desengajados, muita indisciplina. Depois de um ano aplicando uma versão adaptada do método, os resultados foram uau!
aumento de 267% na criatividade dos projetos, uma queda de 54% nas suspensões e, para mim, o mais importante, 91% dos alunos passaram a achar as aulas relevantes para a vida real. Isso é transformador. O segundo caso é corporativo. A Tech Vision Solutions, uma empresa que estava sofrendo com uma rotatividade altíssima e burnout generalizado. Em 6 meses de treinamento com a liderança sênior, a rotatividade despencou 66%, a satisfação interna subiu 65% e olha só, 47 novos projetos inovadores surgiram do nada, espontaneamente. Certo, agora um ponto que eu acho crucial para a gente entender a credibilidade disso tudo. Essa metodologia não surge do vácuo, não é mágica. Embora ela apresente os próprios dados, a arquitetura dela foi construída em cima de teorias científicas e filosóficas muito bem estabelecidas. Por exemplo, lembra da técnica das lacunas intencionais? Ela tem uma conexão direta com a teoria da resposta do leitor, de Wolfgang Iser. Ele dizia que o texto só ganha vida de verdade quando a imaginação de quem lê participa ativamente para preencher esses vazios. Da mesma forma, a ideia central de cocriação que a gente falou no início, ela ecoa o pensamento do filósofo Hans-Georg Gadamer. Para ele, compreender um texto não é só decifrar um código. É uma fusão de horizontes, um verdadeiro diálogo onde o mundo de quem lê e o mundo do texto se encontram para criar um significado novo. E claro, a base de tudo, a neuroplasticidade dirigida se apoia fortemente no trabalho do neurocientista Stanislas Dehaene. A pesquisa dele mostra exatamente isso, que ler não é algo que a gente nasce sabendo. É uma habilidade que constrói e otimiza fisicamente o circuito do nosso cérebro. Então, o ponto central é esse. O framework se apresenta com resultados próprios, validados em seus estudos, mas a metodologia em si foi construída sobre uma base de teorias externas, já muito bem consolidadas no mundo acadêmico. É como se fosse uma ponte entre a inovação e a tradição. E para a gente fechar, acho que a melhor forma de resumir tudo isso é com essa analogia do próprio material de origem. Se o nosso cérebro for uma cidade, a leitura comum é como acender as luzes das ruas que já existem. A literatura quântica seria como forçar a construção de novas supervias neurais. E isso nos deixa com uma pergunta final que é bem provocativa. Se a leitura realmente pode construir supervias neurais, qual é o nosso próximo destino? Para onde a gente vai a partir daí?